Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje. Hoje nós retornaremos para a lição que nós estamos trabalhando já há alguns meses e de maneira específica a gente vai estudar a lição número 8, que tem como título Os Nomes Primários de Deus. A página é a página de número 35, lição número 8, página de número 35. Abramos aí as nossas revistas. Abram aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 35 até o versículo 40. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 35 até o versículo número 40. Diz-nos o seguinte, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a tua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente, e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, saberás e refletirás no seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Até aqui, até o versículo 40, que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, conforme nós temos hoje, nós iremos trabalhar esse tema, os nomes primários de Deus, ou os nomes simples, entre aspas, de Deus. Como acontece, inclusive na gramática, da nossa língua portuguesa, existe aqueles substantivos, aqueles nomes que nós chamamos simples, quando é apenas um, e composto, quando é formado por mais de uma palavra. E aqui, de certa forma, a gente vai ver essa mesma ideia, esse mesmo conceito em relação aos nomes de Deus. Existem alguns nomes relacionados ao Senhor, que geralmente são formados por duas palavras, para nos dar uma conotação mais específica acerca daquilo que Ele é, daquilo que Ele se apresenta, mas hoje, até porque na próxima lição a gente vai ver esses nomes compostos, hoje a gente vai trabalhar de maneira específica esses nomes primários, esses nomes de Deus compostos por uma só palavra, mas que trazem consigo uma grande importância, um grande significado para cada um de nós. Via de regra, meus irmãos, via de regra, minhas irmãs, a gente não se importa muito com essa questão de nome. Às vezes, quando você tem um filho, às vezes, quando você tem uma filha, existem, é claro, as exceções. Muitas vezes você não considera a razão ou o motivo pelo qual você vai nomeá-lo ou você vai nomeá-la com aquele nome específico. Muitas vezes você faz de maneira aleatória, porque ouviu o nome, porque acha o nome bonito, porque muitas vezes é o nome de um artista, de uma pessoa importante, e você vai lá e põe o nome na criança. E aí você acaba não considerando as implicações em si desse ato. Quando nós olhamos, sobretudo o contexto da Bíblia, quando nós olhamos o contexto oriental, a gente percebe um posicionamento completamente distinto. A gente percebe um posicionamento completamente diferente. Os nomes, sobretudo quando eles eram colocados nos filhos, nas crianças, via de regra, estava atrelado a alguma situação que os seus pais passaram, via de regra, estava atrelado a um desejo que o pai tinha em relação àquelas crianças. Então, quando um homem, uma pessoa do Oriente, colocava um nome específico no seu filho, isso não acontecia por acidente, isso não acontecia aleatoriamente, isso não acontecia porque ele achava bonito em si, não, porque havia uma história por detrás
da razão e do motivo pelo qual ele nomeava aquela criança com aquele nome específico. Então, essa é a realidade do contexto oriental, sobretudo do contexto bíblico, sobretudo do contexto da palavra do Senhor. E muito mais, meus irmãos, muito mais, minhas irmãs, quando nós pensamos em relação aos nomes de Deus. Nós servimos ao nosso Senhor, nós servimos a um Deus que se revela a nós através da sua palavra e que dentro desse processo de revelação que Deus faz de si mesmo, ele se apresentou com alguns nomes específicos. E esses nomes, eles não são sem motivos. Esses nomes, eles não são aleatórios. Quando Deus, através da sua palavra, se revela, se mostra a cada um de nós, se apresentando com nomes específicos, nisto existe um motivo, nisto existe uma razão. E aí, quando você vai considerar o significado desses nomes, quando você vai considerar as implicações desses nomes com os quais Deus se revela, você vai ser edificado e você vai aprender um pouco mais da forma como Deus ele se relaciona com cada um de nós, da forma como Deus ele se apresenta, de alguns traços das suas características, de algumas realizações de seus feitos. Então tudo isso envolve a questão de você estudar os nomes de Deus, os nomes do Senhor. E é por isso que na manhã de hoje, eu pretendo vencer essa lição hoje, eu queria que nós trabalhássemos pelo menos alguns desses nomes, 3 desses nomes, e aí, a partir da compreensão do significado desses nomes, edificar a nossa fé, termos uma compreensão mais exata de quem é Deus e como isso traz conforto, como isso traz consolação para o nosso coração. Então, esse é o motivo, esse é o objetivo de nós considerarmos essa lição número 8, os nomes primários de Deus. Então, feita essa observação geral, vamos começar aqui a entrar na lição. Eu não vou gastar muito tempo na introdução, eu vou gastar mais tempo na exposição propriamente dito, mas de todo jeito a gente vai fazer a leitura. Caso haja alguma observação, alguma dúvida, alguma contribuição, os irmãos fazem, ok? Então, acompanhe conosco a leitura aqui desse texto introdutório, da introdução. Diz o seguinte, o autor da revista: vivemos num país tão grande, de dimensões continentais, é justificável que notemos as diferenças regionais que encontramos de norte a sul do território brasileiro. Da mesma maneira que surgem diferenças culturais, sotaques, comida, o vocabulário do mesmo idioma português também vai se alterando. Por exemplo, mexerica, tangerina, bergamota, mimosa, poncã, são palavras que podem referir-se a uma mesma espécie de fruta. A gente até pode acrescentar aqui, né? A designação mais específica que a gente conhece esse tipo de laranja é laranja cravo, né? Então, em cada região do país, essa mesma fruta, ela assume vários nomes diferentes, a depender do lugar, a depender da região, que é o que o autor justamente está falando, né? Nós vivemos num país muito grande, de dimensões continentais, então é comum que haja diferenças entre regiões, conforme ele colocou aqui, de cultura, de sotaque, de comida e, sobretudo, em relação ao vocabulário, as palavras que são utilizadas. Muitas vezes, uma palavra que nós utilizamos aqui soa mal para quem mora na região sul, sudeste do país e vice-versa. Então, isso faz parte da diversificação e da grandeza do território da nossa nação. Então, ele chama aqui a atenção de um exemplo específico da laranja cravo, né, como nós a conhecemos, em virtude do nome dela se alterar ou mudar de acordo com a cidade, de acordo com a região. E ele segue. Lombada, ondulação, quebra-mola, redutor, podem referir-se à mesma faixa elevada na superfície de uma rua ou avenida para diminuir a velocidade dos veículos. Assim, os nomes mudam, adequando-se ao seu contexto. Então, só exemplos aqui no sentido prático, né, daquilo que a gente vê no país. Agora, trazendo mais para a lição bíblica. Veja só, em Gênesis 2,19, lemos sobre o momento em que Deus leva os animais criados ao homem para ver como este, no caso, o homem, lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Por que isso? Porque havia uma necessidade de identificação.
Deus também já havia feito a mesma coisa com o homem quando o criou, chamando-lhe de Adão, termo que vem de Adomá, que significa terra, pois fora criado do pó da terra. As palavras, e em especial os nomes, identificam pessoas, animais, coisas, atos, sentimentos, fatos, etc. A Bíblia ensina que Deus utilizou-se de nomes para se revelar ao homem. Alguns desses nomes se relacionam com o seu caráter e atributos, outros com seus feitos. Na língua hebraica, encontramos nomes de Deus na forma primária, simples, e na forma composta. Esta lição tem por alvo tratar de alguns nomes primários de Deus revelados nas Escrituras Sagradas. Então, o que eu queria que nós focássemos aqui nessa parte introdutória, o que eu queria que nós considerássemos aqui nessa parte inicial, isso que o autor fala da metade para o fim desse segundo parágrafo, quando diz: a Bíblia ensina que Deus utilizou-se de nomes para se revelar ao homem. Alguns desses nomes se relacionam com o seu caráter e atributos, outros com os seus feitos. Foi aquilo que eu acabei de falar, meus irmãos. Os nomes de Deus, eles não são revelados para cada um de nós de maneira solta, de maneira aleatória. Não, eles trazem consigo traços no que diz respeito ao caráter de Deus, no que diz respeito ao seu atributo, no que diz respeito aos feitos, às ações de Deus. Então, quando Deus ele se apresenta dessa forma, quando Deus ele se apresenta dessa maneira, ele tem esse propósito. Que propósito? De se mostrar com mais detalhes, de se mostrar com mais precisão para cada um de nós, para que o conheçamos da maneira como ele se apresenta e a partir dessa compreensão nós possamos reagir com fé, com esperança, com sujeição, com ânimo, enfim, com todos os sentimentos que advêm justamente dessa compreensão. Então, é por causa disso, repito, que a gente vai trabalhar pelo menos 3 desses nomes primários do Senhor, conforme nós temos aí nos 3 pontos da nossa lição. Aí você pode perguntar, mas são 4 que foram colocados aqui pelo autor. Existe o 4º nome aí, El Shaddai. Mas pela própria composição, esse nome é um nome composto. A gente vai estudar lá na frente, entendeu? Então, eu vou me ater aqui a esses 3 primeiros. El Shaddai, na próxima lição, a gente pode ver, e com certeza a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Quais são os 3 nomes de Deus que vão concentrar a nossa atenção na manhã de hoje? Esses 3 que vocês estão vendo aí. Elohim, Yahvé e Adonai. Vamos trabalhar cada um deles, considerar alguns versículos em relação a eles e desdobrar aqui no seu sentido mais prático o significado desse nome. Ok? Podemos seguir na sequência aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Elohim é o primeiro nome que nós temos aí. Significa o poderoso, no seu sentido mais primário, né? A palavra Eló, mas no caso Elohim está aqui no plural. Significa o poderoso, literalmente os poderosos, conforme nós falamos, porque a palavra Elohim está na sua estrutura plural. Esse nome ocorre cerca de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Somente em Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3 aparece 35 vezes. Veja, meus irmãos, a quantidade de incidência desse nome, conforme nós temos aqui no Antigo Testamento. O nome Elohim, os poderosos, atribuindo-se a Deus, aparece pelo menos 2.500 vezes por todo o Antigo Testamento. Só no trecho de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, que é o texto da criação, aparece 35 vezes essa mesma palavra. Isso já aponta para um fato e já aponta para uma verdade. E aqui o autor ele coloca: Elohim descreve Deus como criador e sustentador do mundo e do universo. Então, quando nós vemos, quando nós ouvimos a palavra Deus, qual é a ideia? Qual é a compreensão? Qual é o entendimento que nós devemos ter? Deus se revelando como Deus criador. Deus se revelando como Deus sustentador de todas as coisas. Por quê? É o registro que nós temos. É o registro que nós encontramos logo no relato inicial da
criação. Veja aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É interessante que essa afirmativa inicial que a Bíblia faz em relação a Deus e a sua criação, ela não procura comprovar a existência de Deus, nem tampouco comprovar que Deus ele fez todas as coisas. Simplesmente ela declara. Por quê? Porque a função da Bíblia, a função da palavra de Deus, revelar o Senhor. E é aqui que nós encontramos a revelação inicial de Deus, mostrando o personagem principal das Escrituras e mostrando o seu primeiro feito, a sua primeira obra. Então é dito, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante porque a gente vê aqui o sujeito da frase lá na frente, né? Mas quando você pega o original, Deus, o sujeito da frase, ele está logo no início. Infelizmente aqui na tradução ele ficou um pouco para trás, mostrando justamente isso, a supremacia, mostrando a importância da pessoa de Deus em toda a Bíblia, como sendo o quê? O seu personagem principal. Então, o que é que nós temos aqui nesse registro? Do primeiro versículo da palavra de Deus, nós vemos a revelação de Deus, fazendo o quê? Criando todas as coisas. O seu primeiro ato, no sentido da criação visível, a sua primeira obra. Então, Gênesis, ele inicia o seu livro dessa forma, apresentando Deus, mas não só apresentando Deus, apresentando o que esse Deus realizou, no caso, criando todas as coisas. Foi por isso que nós enfocamos essa ideia que nós devemos ter da palavra de Deus. Via de regra, ela traz essa compreensão para nós. Deus, aquele ser que cria, Deus, aquele ser que sustenta e sustenta todas as coisas. Então, desde o primeiro versículo, desde as páginas iniciais da Bíblia, é essa a verdade que nós encontramos. Ok, meus irmãos? E aqui volta para a lição. O nome, esse nome Elohim, conforme nós falamos, aparece no plural, porque no seu sentido singular é Eló. E aí ele diz, indicando intensidade e plenitude de poder. Alguns até falam, né, que aqui tem a ver com a existência da pessoa trinitária de Deus, né? Tanto na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. 3 pessoas, por isso Elohim no plural, apontando para essa realidade. E aí segue, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, aparece a palavra Theos, que significa Deus, mas também dentro dessa mesma conotação, mas também dentro dessa mesma ideia, o Deus que cria, o Deus que sustenta e sustenta todas as coisas. Talvez, meus irmãos, a gente considere esses fatos e vejamos aqui uma certa normalidade, e de fato deve ser normal para nós. Contudo, a gente tem que estar sempre trazendo essas ideias, essas verdades para as nossas vidas. De quê? De nós enxergarmos o nosso Deus como aquele que cria, de nós enxergarmos o nosso Deus como aquele que sustenta todas as coisas. O mesmo poder que Deus operou para criar, é o poder que Deus também usa para sustentar. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu sustento. Se nós estamos aqui, não é por alguma obra aleatória, não, é uma obra fruto da vontade do Senhor. Se nós aqui estamos nos sustentando, ou se somos sustentados, é porque esse mesmo Deus também, pelo fato de ser Deus, sustenta e sustenta cada um de nós. O universo, a ordem criada, enfim, tudo aquilo que é fruto da sua criação. Considerar o nome de Deus envolve justamente esse aspecto, aquele que cria e aquele que sustenta todas as coisas. Então a gente já viu aqui Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, aponta para o personagem principal das Escrituras, Deus, aponta para aquilo que ele fez, criou os céus e a terra, justamente dentro dessa visão. Mas não só isso, eu queria ler esse outro texto aqui com vocês, Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. A gente já leu na leitura introdutória, mas eu queria relê-lo para destacar aqui alguns pontos dentro disso que nós estamos considerando. Abram aí, Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. Eu acho bem interessante aqui esse contexto de Deuteronômio 4. Moisés está chamando o povo a uma responsabilidade, está exortando o povo a servir verdadeiramente o Senhor. E ele faz todo um resumo aqui no capítulo 4, e ele vai concluir todas essas exortações que ele faz
ao seu povo dentro desses versos que nós encontramos aqui, do versículo 35 até o versículo 40. Mas vamos aqui nos dedicar especialmente ao versículo 35. Olha só, Deus, mediante Moisés, falando ao povo: a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. O que é que chama a atenção aqui, meus irmãos? O que é que Moisés chama a atenção do povo? Para que o povo tivesse a Deus como seu Deus exclusivo. Mas por que isso foi importante? Por que nós encontramos essas palavras aqui, nessa reta final, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida? Por uma simples razão, por um simples motivo. O povo iria ser introduzido na terra prometida, ele iria viver cercado por outros povos, outras nações pagãs, que serviam a outros deuses, que criam em outros deuses e que, consequentemente, influenciaria negativamente a Israel de fugir da sua visão, da sua crença na pessoa do Senhor. É por isso que Moisés, ele fala nesses termos. É por isso que Moisés descreve a Deus dessa forma: o Senhor, Ele é Deus e nenhum outro há, senão Ele mesmo, senão o próprio Deus. O que acontece é que o ser humano, em virtude de ter sido afetado pelo pecado, cria para si algumas divindades, cria para si alguns deuses, que era o contexto no qual vivia ali Israel. E aí se desvia, e aí passa a crer nesses deuses, afastando assim a sua visão do Senhor. Então, não era isso que Moisés queria, não era isso que Deus queria para a sua nação. Eles receberiam a posse da terra prometida? Sim. Iriam ser influenciados negativamente por outros povos? Sim. Mas qual era a compreensão que eles deviam ter? Que não havia outro Deus senão o Senhor. Não havia outro Deus senão o Senhor. Então, esse mesmo princípio, essa mesma realidade, ela serve para cada um de nós. Mas talvez você pergunte: mas nós já cremos em Deus. Mas talvez você se indague: mas nós não somos pessoas idólatras que servimos ou que nós procuramos outros deuses. Talvez não deuses no sentido de divindades em si, mas talvez deuses que se coloquem no nosso caminho com o Senhor. É por isso que no Decálogo, Deus é muito claro que Israel não deveria ter nenhum Deus diante do Senhor, justamente por causa dessa nossa propensão de muitas vezes colocar, igualar e até mesmo suplantar outros deuses que nós criamos em detrimento do Senhor. Às vezes as coisas materiais, às vezes o entretenimento, às vezes o nosso prazer pessoal. Então são tipos mais sutis de idolatria, são tipos mais sutis de nós estarmos servindo a outros deuses e de estarmos fugindo a essa realidade. Se Deus é o nosso Criador, se Deus, Ele é o nosso sustentador, a quem nós devemos adorar? A quem nós devemos servir exclusivamente? Esse Deus. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem razão, minhas irmãs, que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Cristo ele profere algumas instruções para que nós vençamos a ansiedade, qual foi um dos conselhos práticos que Cristo deu, de maneira específica, no versículo 33? Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa deve ser a nossa norma, essa deve ser a nossa regra. E ver a Deus como Deus, ver a Deus como nosso Criador e nosso sustentador, deve nos levar a essa posição, a essa conduta, a essa prática na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Repito, uma coisa muito já conhecida de cada um de nós, mas infelizmente nós temos a tendência de nos esquecermos e de nos afastarmos desta realidade. Todos juntos, o que é que diz aí Mateus 6, 33? Se você olhar o contexto, ele está falando de Deus. Então qual deve ser a nossa prioridade? Deus. O que é que nós devemos buscar em primeiro lugar? Deus, a sua justiça, o seu reino. E conforme nós encontramos aí na promessa, todas as demais coisas vão ser o quê? Vão ser acrescentadas. E aqui pegando o contexto da passagem, que coisas essas? Que coisas são essas? A comida, a roupa, a comida e
a roupa. Então é o básico para a nossa vida. Isso Deus vai nos dar. Isso Deus nos promete. Desde que o ponhamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Então nós precisamos, meus irmãos, avaliar. Nós precisamos considerar essas coisas para ver se nós não estamos colocando na nossa vida, para ver se nós não estamos colocando na nossa relação com Deus outros deuses, priorizando outras coisas, priorizando outras pessoas e fugindo dessa realidade. Se o nosso Deus nos criou, Ele vai nos sustentar. Então, por isso eu devo fazer o quê? Eu devo priorizá-lo, buscá-lo em primeiro lugar na minha vida, e não em segundo, em terceiro, em quarto, quando o tempo sobrar, quando o tempo der. Não, meus irmãos. Na medida em que nós seguimos por esse caminho, nós estamos adotando uma prática secularista, secular, entendeu? De viver para as coisas do mundo, de procurar se satisfazer com as coisas do mundo, mas não deve ser essa a nossa posição. Não deve ser esse o nosso comportamento. Você crê em Deus? Sim. A palavra traz consigo aquele que cria, aqueles que sustenta? Sim. E o que eu devo fazer diante disso? Eu devo priorizar na minha vida. E se Ele me criou, Ele vai me sustentar. Se Ele me criou, Ele vai me guiar ao longo da minha vida aqui na terra, não deixando faltar o essencial para mim. Foi aquilo que eu falei para os homens na semana passada. Muitas vezes o nosso essencial está num patamar muito elevado, e aí a gente fica se sacrificando para tê-lo, quando na verdade o básico já está aqui. E muitas vezes sacrificamos o nosso relacionamento com o Senhor por causa dessas coisas. Por isso a necessidade de estarmos avaliando, de estarmos pensando e de priorizarmos de fato Deus nas nossas vidas. Ele é o nosso Deus que cria, Ele é o nosso Deus que sustenta, e Ele não vai deixar faltar nada para o nosso sustento aqui na terra. Pode não ser muito aos olhos humanos, mas vai ser o necessário para a nossa vida. Veja como a visão, veja como o entendimento que nós temos de Deus afeta diretamente a nossa vida, afeta diretamente a nossa relação com o Senhor. Quando você considera apenas a teoria em si do significado, é o Deus que cria, é o Deus que sustenta, isso não vai afetar muito na sua vida. Mas quando você traz para si as implicações, quando você traz para a sua realidade, você vê que isso modifica completamente a nossa postura, a nossa crença e a nossa relação com o nosso Criador. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Nós não somos fruto do acaso. Ele nos trouxe. E se Ele nos trouxe, Ele vai nos sustentar para nós cumprirmos o seu propósito em toda a nossa vida. E a gente não vai passar essa vida sem que Deus não tenha cumprido esse propósito. Eu não sei como Ele vai fazer isso, mas eu sei que Ele irá fazer. Ok, meus irmãos? E aqui nós vemos pelo menos esses dois textos. Eu não vou ver os outros, para que a gente não gaste muito tempo, e eles falam basicamente das mesmas coisas. E aí, depois você pode fazer a leitura em casa. E ele vai trazer aqui, nesse próximo parágrafo, uma realidade, uma prática para as nossas vidas. Olha só o que ele diz aqui, ó. Este nome, Deus, deve nos fazer lembrar que nada foge ao seu controle, mesmo quando passamos pelas situações mais adversas. Ele é o poderoso que sustenta. Você está passando por alguma tribulação? Se está, qual? De que maneira seu entendimento do caráter de Deus pode oferecer sustento nessa hora? Conforme nós falamos. Ele é o Criador? Sim. Ele é o sustentador? Sim. Eu posso estar passando por uma tribulação? Sim. Mas qual deve ser a minha visão? Qual deve ser o meu entendimento? Que Ele há de me sustentar ao longo da tribulação. O que diferencia, meus irmãos, o que diferencia, minhas irmãs, a vida cristã, não é nós estarmos isentos às adversidades, não é nós estarmos isentos às tribulações, não, muito pelo contrário. Mas a grande diferença do cristianismo é você ser assistido em meio às tribulações pelas quais você passa na sua vida. Aqui é que reside o diferencial. Porque muitas vezes o ímpio, que não tem o conhecimento de Deus, olha para a vida de determinados servos do Senhor, aqueles servos que muitas vezes são atribulados, são perseguidos, sofrem por causa do Evangelho, e eles concluem: que vantagem há em nós estarmos servindo a esse Deus? Que proveito há em nós estarmos servindo a esse Senhor? Se quando nós consideramos a vida de determinadas pessoas que lhes são fiéis, que lhes são obedientes, mas muitas vezes são assoladas por várias dificuldades, que vantagem há nisso? A vantagem é essa.
que na tribulação, na adversidade, nós temos a presença permanente de Deus, transmitindo da sua paz e da sua alegria e da sua satisfação, do seu conforto, do seu fortalecimento aos nossos corações. Isto o ímpio não tem. Isto o ímpio não tem. Porque via de regra também ele é atribulado. Via de regra também ele passa por situações contrárias. Mas eles não têm em que se apegar ou em quem se apegar. Eles não desfrutam de nenhum poder interno nas suas vidas para lhe dar as condições necessárias para, diante da tribulação, sustentar, atravessar e considerar esse auxílio que recebeu na sua vida. Estão soltos, estão soltos. Então, somos atribulados? Sim. Passamos por dificuldades? Sim. Mas nós temos a presença do Deus Criador, do Deus Sustentador nas nossas vidas, nos nossos corações. Foi por isso que Cristo disse: neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Foi por isso que Cristo falou a Paulo, conforme nós temos em 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse é o diferencial, ter a esse Deus. Ele cria, Ele sustenta, Ele está comigo em todos os momentos, inclusive nas tribulações. Então recorramos a Ele, nos fortaleçamos nele, e assim tenhamos as condições necessárias, pela graça, de atravessarmos, inclusive, as situações difíceis que muitas vezes se apresentam em nossas vidas. Essa é a concepção e os desdobramentos práticos de nós termos a esse Deus, Criador e Sustentador. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, Elohim, plural de Eló, né? Aqui o indicativo a trindade, a pluralidade do ser de Deus, da pessoa de Deus, no caso. Aqui, segundo ponto, Yahvé, Jeová, é o nome mais conhecido, né, que nós temos. Olha só, este nome vem do tetragrama Yahvé, aqui só com consoantes, que era a característica da língua hebraica na antiguidade, né? Uma palavra formada de 4 letras, que por sua vez, talvez tenha raiz de ser ou tornar-se, daí a palavra eu sou. O nome é usado, percebam aqui, 5.321 vezes no Antigo Testamento. Se você fizer uma comparação com o nome Elohim, quantas vezes aparece o nome Elohim? 2.500 no Antigo Testamento. Aí você vem aqui para o nome Yahvé, mais do que o dobro. Então, alguma coisa Deus quer mostrar. Alguma coisa Deus quer que nós saibamos nesse detalhe. Isso não acontece aleatoriamente. Como eu sempre gosto de dizer a Raimundo, né? Jabuti não sobe árvore, alguém tem que botar ele lá. Então, se Deus se apresenta de uma maneira bem intensa, através de um nome específico, algum indicativo isso tem. Alguma coisa Deus quer mostrar. E a gente vai ver a partir do significado o que é que Deus quer nos ensinar através disso. Ok? Então, o nome Yahvé aparece 5.321 vezes só no Antigo Testamento. Às vezes é traduzido por Senhor, só com S maiúsculo, às vezes por Jeová. Esse nome gradativamente superou os nomes anteriores, o nome Elohim e o nome Adonai, que a gente vai ver lá na frente. E agora aqui, o que deve prender a nossa atenção, aquilo que deve concentrar a nossa mente, o que é que esse nome significa? Olha só, revela o Deus da graça, indicando a presença particular de Deus e seu relacionamento com os homens e especialmente com o seu povo Israel. Aqui, meus irmãos, é o cerne. Aqui é a parte principal daquilo que a gente deve entender desse nome Yahvé. É o Deus que é gracioso, é o Deus que se faz presente na vida do seu povo, é o Deus que a gente chama o Deus pactual, que se relaciona com o seu povo. É fácil você identificar esse nome Yahvé quando aparece na sua Bíblia, pelo menos para quem usa a versão revista e atualizada. Todas as vezes que você vê a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, a gente não encontra várias vezes lá no Antigo Testamento, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então essa palavra aí é a palavra Yahvé, não é a palavra Adonai, ok? É a palavra Yahvé, é a palavra eu sou o que sou, o Deus gracioso que se faz presente, o Deus gracioso que está presente na vida do seu povo. Então
Então não esqueça, veja como os nomes de Deus, o significado desses nomes, eles vêm se complementando. Com o nome Deus, vem à sua mente o quê? Aquele que cria, aquele que sustenta. Já através do nome Yahvé, o que deve vir à nossa mente? Aquele Deus que está conosco, aquele Deus de graça, que se faz presente na vida do seu povo. Então, isso já lança luz, já expande mais a nossa concepção de quem é o nosso Deus, ok? E aqui eu sigo, para a gente depois ver alguns textos. Olha só, o nome, ou seja, Yahvé, salienta a fidelidade pactual de Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel a si mesmo, de manter o seu pacto, de cumprir o seu pacto com o seu povo. Infelizmente, muitas vezes nós somos infiéis. Infelizmente, muitas vezes nós não prestamos a devida fidelidade a Deus. Por outro lado, quando nós olhamos por toda a revelação da palavra, quer seja na relação que Deus nutria com Israel no Antigo Testamento, quer seja na relação que Deus nutre com a sua igreja no Novo Testamento, o que é que a gente deve aprender? Que Ele é o Deus do pacto, Ele é o Deus que cumpre fielmente os pactos que institui com os seres humanos, o pacto que mantém com as pessoas. Então essa é a visão também que nós devemos ter de Deus. E ele completa aqui nessa parte explicativa. No Novo Testamento, normalmente é traduzido pelo termo grego Kyrios, no grego, no que significa Senhor. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pelo menos em um desses textos, principalmente aqui nesse texto de Êxodo, que é o texto em que Deus se revela a Moisés e se apresenta como tal, não que antes ele não tivesse feito, tinha. Se você for olhar o livro de Gênesis, você vai ver que em alguns momentos Deus se apresenta como Senhor, a gente vê isso, inclusive lá na criação, mas aqui ele faz essa recordação quando aparece a Moisés e chama Moisés para tirar o povo do cativeiro do Egito. Então abram aí, Êxodo capítulo 3, olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor, versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Veja agora, o Senhor. Está vendo aí que nas suas Bíblias está aparecendo a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas? Sim ou não? Pronto, aí é o Deus Yahvé. Quando isso acontecer, você já tem em mente que está se referindo ao Deus que cumpre a sua aliança, as promessas da sua aliança. Então ele diz, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual o contexto aqui, meus irmãos? 400 anos se passaram, depois da morte de Jacó. O povo tinha ido ao Egito, por intervenção de José. José havia morrido, seguiu suas gerações, e agora o povo estava sendo oprimido. Oprimido por quem? Pelos egípcios. Mas só que havia uma aliança que Deus havia feito antes, centenas de anos antes, com Abraão, com Isaque, com Jacó, de fazer deles o seu povo, a sua nação, de multiplicar como as estrelas nos céus, como a areia no mar. Agora, o povo não estava cumprindo a sua função de povo exclusivo de Deus, porque estava servindo ao Egito, estava servindo a Faraó. E aí, quando Deus ele se apresenta a Moisés, como é que ele quer ser reconhecido? Como é que ele quer ser lembrado? Como o Senhor, aquele que havia feito o pacto com Abraão, com Isaque, com Jacó, e que agora iria consumar esse pacto, libertando o povo de Israel do cativeiro do Egito, lhe dando posse da terra prometida e cumprindo assim as suas santas promessas, após 400 anos. Então, o que é que isso nos leva a entender? Que Deus é fiel, meus irmãos, no cumprimento do seu pacto. Que Deus é fiel, minhas irmãs, no cumprimento das suas promessas. Disto você pode ter certeza, como aconteceu aqui no caso de Êxodo, entendeu? Se for possível exterminar quase uma nação, Deus vai fazer. Se for necessário abrir um mar para o seu povo passar a terra seca, também Ele vai fazer. Por quê? No cumprimento das suas promessas, Ele não está limitado a nada nem a ninguém. Veja como isso é importante para as nossas vidas. Veja como isso é importante. Nós estamos limitados muitas vezes. Assumimos determinados compromissos que muitas vezes a gente não cumpre. Por quê? Somos impotentes para tal. Isso faz parte da realidade, da característica humana. Mas a gente não pode ter esse conceito em relação a Deus. Jamais, jamais. Se Ele cumpriu,
ele vai, se ele prometeu, ele vai cumprir, mesmo que se passem centenas de anos, mesmo que as situações estejam adversas. Foi por isso que quando ele se apresentou a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Lembre-se do pacto que eu havia feito com os patriarcas, e agora eu irei cumprir esse pacto, libertar esse povo e fazer desse povo a minha propriedade exclusiva. Meu nome é Yahvé, meu nome é o Senhor, e é assim que eu quero ser lembrado por todas as gerações. Seguindo, versículo 16, olha só, Deus falando a Moisés ainda: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, mais uma vez, o Yahvé, o Deus de vossos pais, ele repete, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos digo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O que é que isso indica, meus irmãos? A presença de Deus. O povo estava sofrendo, estava, sendo escravo, estava, mas a partir dessa última declaração aqui que nós temos no versículo 16, esse fato do sofrimento do povo de Deus estava passando desapercebido por Deus? Eu tenho visto. Vocês estão sofrendo, mas eu tenho visto. E agora chegou o momento de eu libertar vocês. Olha só, meus irmãos, coisa interessante. Olha só que coisa confortante. Porque se no Antigo Testamento Israel era esse povo da aliança, hoje nós que somos a igreja de Deus, somos o povo da nova aliança. Então Deus vê também a nossa vida, Deus vê também os nossos sofrimentos. Deus não passa desapercebido da nossa vida, porque Ele se faz presente através do Espírito Santo. Então esse mesmo princípio de manutenção do pacto, na pessoa de Cristo Jesus, Deus instituiu o pacto da redenção, o pacto que já havia sido planejado por Deus desde toda a eternidade. A gente vai ver um pouco disso hoje, quando a gente considerar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 17 até o versículo de número 21, a gente vai ver um pouco disso. Então, esse pacto que Deus fez em Cristo Jesus, de constituir para si um seu povo, ele foi planejado desde toda a eternidade, e ele foi consumado no tempo. Então isso mostra a semelhança que acontece aqui com Israel, que Deus se mantém fiel às suas promessas, e nós estamos nesse pacto, nós estamos nessa aliança. Esse pacto, essa aliança é mantido pelo Senhor, e louvado seja Deus por causa disso. Porque é isso que nos traz, dentre várias coisas, a certeza que eu, que você, que cada um de nós devemos ter da segurança da nossa salvação. Quem nos prometeu salvar foi o Deus Yahvé. Quem nos prometeu salvar é o Deus da aliança. E se Ele cumpre todas as suas promessas, podemos ter certeza de uma coisa: Ele vai cumprir também essa, de consumar de fato e de verdade a nossa salvação. Ela já se iniciou, ela está em processo, mas ela vai ser consumada. Então, veja, a partir dessa declaração final, que Deus via o sofrimento do seu povo, porque Ele estava presente com o seu povo, e agora intervir para libertar esse povo. E agora, versículo 18. Eu vou pegar o 17 e o 18, certo? Porque o autor botou aqui só pulou para o 18, mas a gente pega o 17, ok? Então vamos lá. Olha só. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao nosso Senhor, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, o Deus que se relaciona com o povo. Na medida que o povo sacrificava a Deus, o povo estava se relacionando com Deus, porque o nosso Deus, Ele não faz parte daqueles deuses do panteão grego, né, que estão distantes, aleatórios à vida dos humanos aqui na terra. Não, o nosso Deus é o Deus que se faz presente. Foi por isso que quando Cristo veio ao mundo, logo quando houve a anunciação através de sonho a José, o anjo disse o nome que o Salvador deveria ter:
era o nome Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, entendeu? Então, é um reflexo disso aqui, que nós temos em Êxodo. Deus se revelando como Deus de aliança, Deus se revelando como Deus Yahvé, Deus se revelando como aquele Deus que se faz presente na vida do seu povo. Então, se ele se fazia presente no Antigo Testamento, muito mais se faz agora, em virtude das sombras que haviam no Antigo Testamento terem enxergado a realidade. Então, muitas coisas no relacionamento de Deus com Israel eram sombras, apontavam para algo superior, dentre elas a sua presença, porque hoje a presença de Deus agora está em cada um de nós, através do Espírito Santo. Que é isso? É o cumprimento do pacto, da aliança do Deus Yahvé com o seu povo. Ok, meus irmãos? Vamos dar uma lidinha aqui, em outro texto, esse de Gênesis 2, 4 e 7, só para a gente ver que nesse caso de Gênesis, Deus se apresenta como o Senhor, mas também como Elohim, né? Como o nosso Deus criador e sustentador. E para a gente concluir aquilo que eu falei agora há pouco, que quando Deus se apresenta a Moisés como Deus Yahvé, naquele contexto ele queria ser reconhecido como tal, porque ele estava ali vindo em socorro do seu povo, ele estava ali se apresentando ao seu povo, mas não era que isso não havia acontecido antes, tanto é que aqui em Gênesis, Deus também se apresenta como Deus Yahvé, como Deus de aliança, até porque ele havia feito um pacto com Adão, ok? Então a gente vai ver isso aí em Gênesis 2, 4 e 7. Abriram aí? Olha só o que nos diz a palavra. Esta é a Gênesis, a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Deus, aquele que cria e que sustenta. Senhor, aquele que se faz presente, Deus do pacto. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mais uma vez, o Senhor Yahvé com Deus criador e sustentador. Então, antes de Êxodo, ele já havia se apresentado assim. Ele quer ser reconhecido a partir do Êxodo, porque fica muito mais claro o cumprimento da sua promessa, sua aliança com o povo, a partir da libertação do cativeiro lá no Egito. Mas, desde Gênesis, Deus também se revelava como Deus Yahvé. É o que eu sempre gosto de dizer, meus irmãos, quando você entende o livro de Gênesis, você vai entender toda a Bíblia, porque aqui estão os conceitos iniciais, os princípios que vão ser desdobrados na sequência da palavra do Senhor. Ok? Vou ler aqui essa parte mais aplicativa que o autor coloca. Olha só, esse nome, voltando aqui para a lição, aponta para o relacionamento que Deus tem com seus filhos, mediante sua fidelidade pactual. Você pode recordar e compartilhar algum momento em que a fidelidade de Deus foi visivelmente percebida em sua vida? Na verdade, o próprio fato de a gente estar aqui hoje é um exemplo prático dessa realidade, né? Mais uma vez, Deus renovou o seu favor, nos trouxe a mais um dia, com vida, com saúde, com disposição, nos traz à sua casa para ouvirmos a sua palavra. Isso, de certa forma, faz parte do cotidiano. Mas quando a gente olha para a nossa vida como um todo, a gente vai perceber justamente isso. A fidelidade que Deus ele tem para com cada um de nós. Muitas vezes nós somos infiéis. Muitas vezes nós somos desobedientes. Mas apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa desobediência, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Ele permanece fiel a cada um de nós. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da sua palavra. Tem até aquele hino, né? Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a si, a Ele mesmo, entendeu? Como consequência, eu sou beneficiado. Mas todas essas ações fiéis que Deus demonstra, que Deus revela, nada mais é do que o cumprimento da sua palavra. Conforme a gente viu no estudo anterior, Deus é o Deus de verdade, de verdade. Ele não mente. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele não volta atrás. Então, a fidelidade de Deus não é alguma virtude nossa. A fidelidade de Deus é a Ele mesmo, a sua palavra, que é a palavra da verdade. Então, hoje, nós estamos nesse relacionamento com Deus. Hoje nós somos o povo da aliança. É por isso que a gente se reúne. É por isso que a gente se reúne pelo menos uma vez por semana, perante esse Deus de aliança. Para quê? Para que nós possamos adorá-lo, sacrificar através do nosso culto a Ele.
É por isso que Paulo fala disso, lá em Romanos capítulo 12, acerca do nosso culto racional. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Deus de aliança nos chama, o Deus de aliança nos convoca para que a gente possa comparecer e comparecer em sua presença, ou na sua presença. Ok, meus irmãos? Então, o Deus é Elohim, Criador, sustentador, o Deus Yahvé, e agora, por último, o Deus Adonai. Vai dar tempo. A gente disse que ia ver apenas 3, vai dar tempo. Então, olha só, este nome, Adonai, relaciona-se com os 2 outros já citados. Vem de Adon, palavra hebraica, que significa Senhor, Mestre, implica a ideia de revelar Deus como governante todo-poderoso, a quem tudo está sujeito, e com quem o homem se relaciona como servo. Qual é o conceito aqui de Deus? Ele é o nosso soberano. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é aquele que se faz presente e cumpre as suas promessas, e agora Ele é o quê? O governante sobre as nossas vidas. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. É interessante que essa palavra Adon, quando você vai ver no hebraico, você percebe que ela vai ser aplicada a homens também, a reis, a governantes, a senhores, mas ela é aplicada sobretudo à questão de Deus, em virtude dele ser o nosso Deus soberano. Então, é uma aplicação bem específica no sentido espiritual. Então, é assim que a gente deve ver também a Deus, como aquele que é o nosso soberano, como aquele que é o nosso Senhor. E nessa relação, o que é que nós somos dele? Nós somos servos, nós somos servas. E é interessante porque, pegando aquilo que Cristo disse, quando nós tivermos feito toda a vontade do Senhor, como é que nós devemos nos considerar? Servos inúteis. Por quê? Porque nós fizemos apenas o que nós deveríamos fazer. Mas é essa visão que nós também devemos ter de Deus, como nosso Senhor. E como isso, meus irmãos, e como isso, minhas irmãs, impacta positivamente na nossa vida. Porque hoje, infelizmente, há uma inversão de valores. Deus, ele agora não é mais o Senhor são os homens. Deus, ele tem que agir de acordo com a vontade do homem. Deus, ele tem que operar de acordo com as destinações do homem. Infelizmente, é essa inversão de papéis que a gente vê hoje. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso rei. Às vezes a gente perde assim a visão do que seja um soberano, porque a gente vive, de certa forma, naquilo que nós chamamos de um Estado democrático. Ou seja, é o governo do povo. Mas quando a gente pensa um pouco na história, pensa um pouco no passado, naquelas nações, e eram muitas, sobretudo lá na Europa, nações monárquicas, onde o regente principal era um rei. Meus irmãos, o rei tinha autoridade para fazer tudo. Na verdade, ele julgava, na verdade, ele conduzia, ele comandava a sua nação à guerra. Então, o rei, de fato, ele era o soberano. Então, essa imagem que a Bíblia traz em relação a Deus, que nós somos agora os seus súditos, e como tais, nós não podemos deixar de nos sujeitar a esse Senhor. Mas como muitas vezes nós agimos de maneira insubmissa? Por quê? Porque passa-se desapercebida essa realidade. Ele é o Deus Adonai, o Senhor, o soberano sobre as nossas vidas. Essa ideia, essa concepção que nós devemos ter de Deus, que afeta diretamente a nossa vida aqui na terra. E aí eu sigo aqui na lição. É frequentemente usado com Yahvé, o Senhor Deus, geralmente é traduzido por Senhor. E aí quando você vê, a palavra Senhor, somente com S maiúsculo, sendo atribuída a Deus, é Senhor no sentido de Adonai, e não Senhor no sentido de Yahvé. Fica fácil você distinguir, e na Bíblia revisualizada é muito mais fácil. Muitas vezes você vai ver a palavra Senhor somente com a primeira letra maiúscula. Então, que Senhor é esse? Adonai. Que Senhor é esse? É o Senhor soberano. Que Senhor é esse? É o nosso rei. E quando você vê Senhor com todas as letras maiúsculas, não, esse é o Deus Yahvé, o Deus eu sou o que sou, que cumpre a sua aliança conosco, que se faz presente na nossa vida. Então, vamos ver aqui alguns exemplos disso. A gente tem 10 minutos, acho que dá para a gente concluir. Vamos lá, primeiro deles, Josué 5,14. Abram aí, por favor. Eu vou ler a partir do versículo 13, fica melhor, ok? Até o 15. Qual o contexto aqui dessa passagem, meus irmãos? O povo estava renovando a sua aliança com Deus.
Veja que a gente sempre precisa de renovações da nossa aliança com o Senhor. O povo ia invadir a cidade de Jericó, os muros bem largos, fortes, mas Deus disse que ia dar aquela cidade. Foi o que aconteceu, o povo se circuncidou, aquelas crianças que não haviam sido circuncidadas, que estavam ali naquele processo ali de peregrinação, as pessoas que não haviam sido circuncidadas, porque a circuncisão era um símbolo do pacto que Deus havia instituído desde de Abraão, há centenas de anos atrás. Então, a Páscoa aqui é celebrada, mais uma vez, como aconteceu lá em Êxodo, quando o povo saiu do cativeiro egípcio. Então, o povo estava se preparando para a batalha, se preparando para derrubar os muros de Jericó. É interessante, né? Porque Deus estava com eles, Deus iria dar vitória a eles, mas vejam que isso não os isentou de quê? De se santificarem, né? Eles se circuncidaram, eles celebraram a Páscoa, porque Deus age, meus irmãos, na santidade. Às vezes a gente quer que Deus haja e vive vivendo mundana, carnal, fica complicado, viu, meus irmãos? É difícil, porque essa não é a ordem de Deus, entendeu? Ele quer que você se santifique, e quando você se santifica, Ele vai agir através de você, até porque Ele é santo, né? Então você observa isso de maneira muito clara, e até pegando um gancho aí com o que o presbítero Antônio Gomes falou sexta-feira passada, né? O povo vem aqui, só para abrir um parênteses, destrói Jericó, vem, derruba os muros, Deus faz uma vitória extraordinária, aí depois eles vão, aqui no caso de Jericó, Acã desobedece a Deus e pega uma daquelas coisas que eram condenadas, que Deus havia proibido que eles não pegassem, já quebrou essa questão da comunhão por causa do pecado. Aí eles vão lutar contra a cidade de Ai, que, como dizia pastor Armando, até o nome dói. Ele tinha essas tiradas, na cidade de Ai até o nome dói. Aí chegou lá, não precisa ir todo mundo não, a cidade é pequena, o povo é fraco, a gente vai vencer. Morreram, entendeu? E Deus puniu a Acã. E enquanto o povo não se santificou de novo, Deus também não agiu. Olha só, meus irmãos, então isso aponta para a necessidade de quê? De procurarmos viver vidas santas. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer ver o agir de Deus na vida da igreja? Santifique-se, faça sua obrigação, porque tem gente que reclama muito, mas nem se santifica a ele mesmo, e quer que as coisas aconteçam como? Então, é essa a ordem que a gente encontra aqui. Pois bem, fechado parênteses, agora a gente chega aqui no versículo 13, olha só o versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aqui, meus irmãos, é uma visão da segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: quem diz meu Senhor, a palavra aqui Senhor, a palavra Adonai, ao seu servo? Que diz, melhor dizendo, o meu Senhor ao seu servo. Então veja que Josué faz o quê? Se prostra. E a gente só se prostra diante de quem? Diante de Deus. Então por que Josué se prostrou? Porque ele estava perante o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, entendeu? Que havia se revelado uma visão especial para ele. E ele chega e diz: que diz meu Senhor ao seu servo? Qual é a postura que Josué tem aqui? De sujeição. O que é que o Senhor diz? O que é que o Senhor tem a falar? O que é que o Senhor tem a dizer? Veja que Josué não só se prostra em termos de ação, mas também se humilha em termos de sentimento. Essa postura também, meus irmãos, nós devemos ter perante o Senhor. O que diz o Senhor? O que fala o Senhor? Para que eu ouça, para que eu possa entender, para que eu possa praticar. Foi isso que Josué fez. Isso porque ele sabia que estava perante o Senhor. Sabe uma coisa, meus irmãos? A experiência que Josué teve, nós a temos todas as vezes que nós estamos diante da palavra do Senhor. Então, quando nós estamos a ouvir a palavra, quando nós estamos a ouvir o ensinamento da fiel palavra, o que é que a gente deve fazer? O que Josué fez. Que diz meu Senhor ao seu servo? O que é que o Senhor tem para me ensinar hoje? Para me ordenar, para que eu possa obedecer, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o meu rei,
o Senhor é o meu Senhor. Ok? Então, foi isso que Josué fez. E aí, versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quem foi que passou por essa mesma experiência de ter recebido essa mesma instrução de tirar a sandália dos pés porque a terra era santa? Está vendo aí? Visão divina que Josué também teve. O que aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué. Aí, meus irmãos, depois de uma dessa, Jericó foi uma balela, foi fácil de ser vencido. Os muros, entendeu? Muros que passavam carroças, caiu. E o povo não teve que fazer nada, somente com o som das trombetas, porque Deus estava no meio. E quando Deus está no meio, não tem ninguém que impeça. Ok? Então, Deus aqui se revelando como o Senhor. Por fim, Salmo 110, 1. Vamos abrir esse texto. Eu acho fantástico, meus irmãos, esse Salmo 110. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já fiz aqui duas pregações em cima desse texto. Duas pregações, porque foi a expulsão do texto todo, né? Olha só o que diz aqui, ó. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, como é que está o Senhor aí? Yahvé, ao meu Senhor. Então você percebe, a palavra Senhor aqui, Adonai é a segunda. Existem duas pessoas aqui, não existe? Porque disse o meu Senhor ao meu Senhor, e são dois personagens. E Davi está vendo, então são três pessoas envolvidas aqui no diálogo, entendeu? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A quem Deus disse isso? A Davi? Não, que Davi estava vendo a cena. Davi aqui, meus irmãos, teve uma visão da entronização de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, entronização, até que o quê? Conforme ele coloca, que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aconteceu, Deus que falou a Jesus. E Davi estava presenciando, né? Foi inspiração divina para ele ter essa visão, né? Então, o que Davi descreve aqui, meus irmãos, é a entronização do nosso Salvador, que também é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso soberano, o nosso rei, o nosso Adonai. Então, você vê aqui, né, essa questão da essência da Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, ambos, eles são o Deus Adonai. Ok? E aqui fechando, esse nome, Adonai, nos leva a olhar a Deus, ou para Deus como Senhor, e para nós mesmos como servos. Todas as vezes que ora ou louva a Deus, chamando-o de Senhor, você consegue perceber em sua vida a atitude de um servo? De que maneira? E aí fica a resposta para cada um de nós, meus irmãos. Porque nós temos essa prática, né? Senhor, 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 Senhor. Mas a grande questão, a gente pensa direitinho quando fala que Deus é o nosso Senhor? A gente tem consciência de que nós somos servos? E que nós devemos obedecê-lo e priorizá-lo na nossa vida? Que nós devemos dar o primeiro lugar a Ele? Que nós devemos servi-lo? Não, mas eu não estou com muito tempo de servir. Eu não estou com muitas condições de servir. Aí fica a questão, será que você está tendo a compreensão real do que é ser servo? Do que é ser serva? Do que é ter a Deus como nosso Deus Adonai? Porque falar às vezes da boca para fora é fácil. O grande desafio que recai sobre nós é a nossa vida, é o impacto que isso traz e deve trazer às nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, que nós pensemos nessas coisas, que nós reflitamos sobre essas coisas. Falar e se dirigir a Deus como Senhor traz consigo essa implicação. Que implicação? Eu, você, cada um de nós somos servos, apenas servos e nada mais, como diz a música do Logos. Então, isso impacta positivamente as nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, na manhã de hoje, o que foi que nós vimos? 3 nomes simples, entre aspas, de Deus. O nome Elohim, que aponta para Deus como nosso Criador e o nosso sustentador. O nome Yahvé, que aponta para Deus como aquele que cumpre as suas promessas, que é fiel ao seu pacto, que está presente na vida do seu povo. E também ao nome Adonai,
que aponta para Deus como nosso Rei, como nosso soberano, como nosso Senhor. Então que nós pensemos um pouco nessas coisas. Se nós já tínhamos esse entendimento, louvado seja Deus. Então que nós possamos refletir, para que possamos avaliar as nossas vidas e ver como esses nomes verdadeiramente impactam a vida de cada um de nós. Foi aquilo que nós falamos, os nomes de Deus, eles não são aleatórios. Se Ele quis se revelar através desses nomes, é porque muita coisa Ele quer nos ensinar acerca da sua pessoa, acerca do seu caráter, acerca dos seus feitos e o resultado prático que deve gerar na vida de cada um de nós. Ok, meus irmãos? Então que o Senhor nos abençoe, o Senhor Elohim, o Senhor Yahvé, o Senhor Adonai, e que possa aplicar a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se for o caso, me faça até depois da escola dominical, para a gente não atrasar, ou alguma consideração. Se for rápido, pode fazer agora, a gente espera pelo menos mais um minuto, mas se não, depois você me procura, certo? Então, gente, semana que vem, a gente vai trabalhar a lição 9, os nomes compostos de Deus. Aqui talvez a gente vá demorar um pouco mais, então leiam a lição, para domingo que vem a gente trabalhá-la de maneira mais específica, ok? Então que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.